A seguir, homilia do pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis, Frei Fernando Bezerra Leite. Que bom que aqui estamos, como já foi dito, é uma data importante, é um momento histórico para o nosso país. Então, que bom que vocês vieram celebrar aqui com essa comunidade, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. A nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição, tem várias comunidades, são 14 comunidades. E uma delas é esta aqui, na Vila Velha, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Copadroeiro é São Pedro, cuja imagem está ali. Não podia deixar de ser diferente, da gente lembrar sempre desse santo, que é considerado padroeiro dos pescadores. Então essa comunidade aqui tem essa característica também, muitos pescadores que construíram nessa comunidade, muitos deles ainda vivem da pesca hoje em dia, apesar das dificuldades, não é? Mas o padroeiro principal é Nossa Senhora Aparecida. Então você que veio celebrar com essa comunidade, você que é de outras comunidades da nossa paróquia, bem-vindo, bem-vinda. Você que talvez seja de outra cidade, que está por aqui visitando por ocasião do feriado, que bom que você veio. Celebrar essa Eucaristia no dia de hoje é estar em comunhão com toda a igreja, mas de modo especial a igreja no Brasil. A igreja no Brasil. Vocês acompanharam certamente pela TV, alguns até participaram de algumas atividades. A igreja no Brasil começou a se preparar para o dia de hoje há muito tempo. Então, uma preparação porque é um ano histórico, né? 300 anos do encontro da imagem da Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba. Eu estudei na faculdade, onde muitos redentoristas estudaram também, e estudam até hoje. E eles trabalham lá no santuário, em Aparecida. Às vezes ouviam alguns comentários, assim, até um pouco mais, digamos assim, mais críticos do que mesmo construtivos, né? Mais destrutivos do que construtivos. Diziam assim, oh, que coisa, um país agora querer imitar uma imagem que foi encontrada no Rio, isso é uma coisa de um país atrasado. Muita gente dizia isso. Aí eles davam a resposta assim, olha, está cheio de rios por aí. Joguem as redes para ver o que vai aparecer. Para dizer o que não foi simplesmente uma invenção humana. O encontro da imagem da Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba foi marcado por um contexto muito específico, né? Então Maria se compadecendo do povo brasileiro. Quantos sinais Maria já tinha gerado, sem dúvida nenhuma. Então, bem depois, já aí, há 300 anos atrás, ou seja, bem depois da era cristã, Maria aparece nas águas do rio, aqui no Brasil, lá no Rio Paraíba. E justamente para atender um pedido de uns pescadores que estavam passando por apuro, por aflição. Então ela aparece ali para, primeiro, demonstrar para aqueles homens que a sociedade precisava mudar, depois para mostrar para eles que ela, como mãe, não deixa desamparado aqueles que a ela recorrem. Então daí, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, não é verdade, se dirigem à Senhora Aparecida para pedir graças, para agradecer. É bem provável que aqui, se a gente fizesse uma pesquisa, a maioria já esteve lá em Aparecida, né? De repente foi lá, mesmo que não foi para pagar uma promessa, como a gente costuma dizer, mas foi lá para observar e viu muitos sinais religiosos ali presentes. Sinais de vida, sinais de alegria, de transformação, de superação. Então é isso que Maria quer transmitir para o povo brasileiro. Que o povo brasileiro possa se transformar, se renovar, construir a alegria, a paz, o amor. Ou seja, tornar um pouco o nosso país um pouquinho melhor. A oração inicial assim dizia que a gente possa caminhar rumo à pátria definitiva. Caminhar rumo à pátria definitiva. Então, olhando para a nossa pátria, para o nosso país, quantos sinais precisam ser transformados, não é? Precisam ser mudados para que a gente se aproxime um pouquinho dessa pátria definitiva que é o reino de Deus. Então, Maria, lá nas águas do Rio Paraíba, deu o primeiro sinal. A imagem foi encontrada primeiro o corpo, depois a cabeça. Então, um corpo dividido é um corpo que não agrada a Deus. A sociedade brasileira é chamada a formar um corpo único, que não tem essas divisões. Tem sim situações diferenciadas por conta da nossa cultura, de outras realidades que a gente sabe bem, mas não um país dividido, um país marcado pela divisão, pela exclusão, etc. e tal. Então Maria quer chamar a atenção para isso, o aspecto da unidade. Aquela sociedade era marcada entre os brancos e os negros, né? Brancos e negros, ou seja, ricos e pobres. Talvez algumas coisas ainda permaneçam até hoje, né? Então, sinal de que aqueles gestos que Maria promoveu, ou que Maria desejava que a sociedade abraçasse e vivesse, ainda permanecem. Então, sinal que a gente precisa caminhar ainda mais em busca dessa conversão. 300 anos ainda não foram suficientes
para construirmos a pátria definitiva. Então o dia de hoje é um dia histórico, que lembra 300 anos, mas é também uma mensagem, né? Maria pedindo para que a gente não deixe o tempo passar. Daqui a 300 anos vamos ver como é que está. Não, é para um momento imediato, para acontecer isso já aqui e agora, no nosso dia a dia. Então hoje também fica uma mensagem, certamente, para os dirigentes do nosso país, sobretudo, né? Para que olhem um pouquinho para o exemplo de Maria, que quer uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, mais justa para todos os seus filhos e filhas. E um outro gesto interessante, que é apresentado na aparição da imagem da Senhora Aparecida, lá nas águas do Rio Paraíba, é a sua cor, né? Cor negra. Então, para dizer que a sociedade brasileira estava marcada pela escravidão, algo que não agrada a Deus. Então, se Maria nos pede para a gente caminhar rumo à pátria definitiva, uma pátria que cultiva a escravidão, certamente não se aproxima muito do projeto de Deus. O que precisa ser feito é de uma conversão, que tenha raças, que tenha etnias, que tenha várias dimensões de expressão dos povos entre nós. Isso é rico, belíssimo. Poucos países têm a característica do nosso país brasileiro. Porém, poucos países também têm tantas sequelas como a nossa, né? Como o nosso país. Então Maria também nos convida a superar essas diferenças, a superar, portanto, os preconceitos e não tratar ninguém como inferior. Aos olhos de Deus, todos são filhos e filhas. Aos olhos de Deus, todos são filhos e filhas. Então, um recado muito claro que Maria dá para a sociedade brasileira há 300 anos. Mas esse recado serve até hoje, né? Serve até hoje. Por quê? Repito, muitos sinais que Maria constatou há 300 anos ainda se fazem presentes entre nós até hoje. Então, caminhar rumo à pátria definitiva, caminhar rumo ao céu, como a gente costuma dizer, é transformar tudo isso para que assim possamos perceber cada vez mais os sinais de Deus entre nós. E não é fácil, realmente não é fácil, mas cabe a cada um de nós, que é devoto e devota de Maria, reconhecer isso. Quem é esta mulher, né? Quem é esta mulher? Esta mulher que nos pede conversão, esta mulher que nos pede para construir aqui na terra o céu, o reino de Deus que tanto falamos. Então não é uma devoção desligada da vida, da realidade, dos fatos, não. Uma devoção muito concreta, né? Muito concreta. Tanto que Maria aparece lá nas águas do Rio Paraíba para aqueles pescadores que estavam em apuros, estavam em aflição. A devoção foi crescendo, né? E o povo brasileiro recorrendo a esta imagem, reconhecendo nela a presença e o sinal de Deus. E a igreja, sabiamente, colocou Maria como padroeira do nosso país, para dizer, a nossa pátria precisa olhar para alguém diferente, alguém que está acima de nós. E quem é este alguém? A igreja entendeu que é Maria, aquela que realmente não viveu para si. Maria não viveu para si. Desde o início, quando o anjo escolheu para que ela fosse a mãe de Jesus, ela disse, eis-me aqui, faça-se-me segundo a tua vontade. Então Maria não se prendeu a nenhum privilégio, Maria não quis extrair disso nenhum benefício para si. Depois ela vai ao encontro de Isabel, como a gente sabe, e depois um outro gesto bonito, que é o evangelho de hoje, lá nas bodas de Caná. Maria está numa festa de casamento com Jesus e os discípulos. Percebe que aquele casal vai passar uma vergonha imensa, o vinho está acabando. Me disseram, por exemplo, lá vou comprometer o povo aqui, né? Que vai ter um almoço daqui a pouco. Imagina se você está na feira e acabou a feijoada. Você vai falar, ai, resmunga, poxa vida, me chamaram e não tem. Então, a gente sai às vezes até resmungando, né? Então, se aquele casal ficar sem vinho, a resmungação seria maior ainda. Ou sair reclamando, poxa, que casal, sei lá, casal que não tem consideração, convida a gente, nem vinho tem para a festa. Então ia passar uma vergonha imensa. Então Maria se compadece daquela realidade, pede ao filho para agir e transformar. Então o importante é isso, Maria se compadece. Então Maria não fica de braços cruzados diante do sofrimento do povo. Maria não fica de braços cruzados diante da aflição das pessoas. Ela quer ir ao encontro de cada coração aflito, de cada pessoa que está angustiada, para lhe ajudar a viver melhor. E claro, ela aponta Jesus como um caminho, né? Ela diz o quê? Eu não sou aquela que veio salvar, que veio resolver tudo, mas sim o meu filho. Olhem para ele, façam tudo o que ele pedir, tudo o que ele quiser. Mas Maria exerce a compaixão, a solidariedade. Talvez seja algo importante para o nosso país hoje, recuperar a compaixão e a solidariedade. O nosso país passa por tantas situações ruins, não é verdade? E é justamente por falta de compaixão, falta de solidariedade. Pessoas, sobretudo aqueles que nos dirigem, infelizmente constatam isso a cada dia, infelizmente, não é? Não exerceram essa característica de Maria, não exerceram essa compaixão. Então talvez até perceberam o sofrimento das pessoas, mas nada fizeram. Muito pelo contrário, ao invés de exercer a solidariedade, pensaram em si.
E, portanto, o nosso país hoje está marcado por uma desigualdade muito grande, por uma injustiça tremenda. E outros países nos olham e até devem dizer, ó, que país é esse? Que tem Maria como padroeira, aquela que exerce a compaixão, a solidariedade, mas é um país marcado pela injustiça, pela desigualdade, pela pobreza e por tantos outros elementos negativos. Então, o dia de hoje é histórico para nós. Celebramos 300 anos da aparição da imagem, que nos pede conversão. A imagem separada é unida para dizer, a sociedade tem que ser unida. Uma sociedade separada não agrada a Deus. Uma sociedade que cultiva diferenças de raças ou etnias não agrada a Deus. Então, brancos e negros, nada de separação, unidos, imagem Senhora Aparecida escurecida, ou seja, enegrecida, para lembrar isso. A realidade da escravidão não agrada a Deus. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Então, 300 anos se passaram. Qual mensagem a gente pode extrair durante todo esse período? Muitas bênçãos, é verdade, né? Muitas bênçãos. Mas há alguns sinais ainda que revelam que aquela sociedade que Maria presenciou ainda se faz presente. Então é necessário que a gente tenha consciência de que precisamos avançar, precisamos mudar. E que não demore 300 anos, né? Que seja imediatamente. É isso que nós pedimos na oração inicial de hoje. Ajudai-nos a caminhar rumo à pátria definitiva, o céu que desejamos, o céu que queremos. Porque a nossa Eucaristia também nos ajude a fazer a nossa parte. Às vezes esperamos demais do outro, né? Que o outro faça, que o outro transforme, que o outro mude. Mas às vezes somos nós que temos que fazer também a mudança, a transformação. Depende também de nós. Um país melhor depende do gesto, da atitude de cada um, de cada uma. Então que Maria nos ajude nessa missão tão importante e que certamente é necessária para transformar o nosso país num mundo melhor. Vamos ficar de pé e renovar esse compromisso rezando assim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,